A intenção com este vídeo é propor uma conversa com você, professor, principalmente. Qual que é a questão fundamental a ser pensada neste século XXI? Estamos em 2018, a informação está acessível às pessoas, o professor não precisa ser o dono da informação, tá? Ele só precisa trabalhar com essa informação e, tanto quanto possível, dotar o aluno de capacidade de trabalhar a informação. Então, o mais importante não é a informação em 2018. O professor tem que ser um promotor da educação. E para ser promotor da educação, ele tem que olhar que aluno que ele tem neste 2018. Né? Vamos entrar em 2019, mas estou falando 2018. O professor precisa compreender que quem que é o aluno atual, cada especificidade, que houve uma transformação e não dá para aplicarmos os mesmos princípios, os mesmos pensamentos de 50 ou 100 anos atrás. O professor precisa usar de uma liberdade de ação. Ah, mas o professor está atrelado às diretrizes, à escola. Claro, ele está atrelado, mas se ele tem clareza no seu projeto, ele consegue trabalhar com liberdade. Tudo é questão de combinar, tudo é questão de ter clareza para si mesmo. E hoje, aqueles professores que podem ser considerados excelentes professores, excelente professor há 20 anos que seja, era o professor que tinha bom domínio de conteúdo. Ele não precisa mais. Ajuda o professor que tem conteúdo? Claro, é ótimo. Porém, se ele se encastela nesse conhecimento e esquece a acessibilidade do aluno, esquece que o aluno tem que entrar no seu conhecimento, e isto acontece através da comunicação, o professor está nu. Né? Então, o professor que só conta com o seu conhecimento e sem a capacidade de comunicação com o aluno, ele está bem comprometido no seu processo. Por isso que nós temos provas que perguntam coisas objetivas na prova para o aluno lembrar, decorar, e não para o aluno usar um conhecimento articulado. Os professores continuam fazendo provas como eram provas há 30 anos atrás. Tá? Não faz sentido. Então, é repensar a avaliação. O professor precisa repensar a avaliação. Ele tem que esquecer que a prova é o seu domínio, a sua ferramenta para impor-se ao aluno. A prova é a sua autoavaliação. Porém, antes da prova, temos trabalhos, temos projetos a serem desenvolvidos, tem um monte de atividade que usa a criatividade e a capacidade dos alunos, e hoje praticamente não existe na maior parte das escolas. Por exemplo, em Itapetininga não tem projeto nenhum, não tem tem casos isolados de professores que arriscam, mas são só casos isolados. Nós precisaríamos de casos amplos, o máximo, a maioria trabalhando, arriscando com a criatividade dos alunos. Os alunos aprendem. Então, usar também, daí nesse repensar a avaliação, é usar a autonomia que a lei já permite. A lei educacional, né, a LDB, a própria base nacional que está sendo inserida, né? Então ela já permite uma grande liberdade de ação do professor. Ela não restringe, ela não coloca que é obrigatório ensinar, né, sobre oração subordinada, ou necessariamente para se ensinar sobre trigonometria. Tá? Todos os conteúdos têm sua relevância, mas só vai ter sua relevância se tiver contexto. A prova precisa ter contexto, a aula precisa ter contexto. Qual o melhor mecanismo do professor hoje que, por mais que tenhamos o contato do professor na sala de aula, ainda peca a comunicação com os alunos? Então é preciso criar canais de comunicação com alunos e com os pais. Por quê? Como se tem um respaldo, o pai tem clareza do projeto do professor, não teremos diz-que, não teremos boatos, suposições, né? Então o professor precisa assumir o seu papel
de importância e relevância para a educação, porque isso, por enquanto, nós só temos um papel teórico de importância do professor. Tá? E ele se dota mais de importância, a maior parte dos professores hoje em dia, se dota de importância na hora da avaliação, que é a sua prova. Tá? Então, vamos repensar, vamos reorganizar esse conhecimento em função do aluno que nós temos hoje, não o aluno do passado. Porque o aluno de hoje, ele já tem uma visão de futuro. Então vamos trabalhar com isso. Voltarei com um novo vídeo falando com mais detalhe de cada um dos elementos apontados neste aqui. Até lá!